inteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, que se esconder com Maria. Depois José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. O que será, meu bom José, que esse meu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? E lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Boa noite a todos. Boa noite também aos desencarnados que nos acompanham, nossos irmãos que nos guardam, que nos auxiliam. Hoje eu gostaria de fazer uma abertura um pouquinho diferente. Nós estamos diante de uma das maiores catástrofes que já aconteceram no país. E não nos cabe, como filhos do Pai, independente do credo, negar, reconhecer a dor, reconhecer o esforço e reconhecer a fé que a muitos têm conduzido nesse momento no Rio Grande do Sul. A nós cabe não apenas ajudar,
materialmente, para quem puder fazê-lo, mas também no campo da oração, que sabemos da importância e da força que a oração tem. No campo da oração sabemos que podemos contribuir bastante. Vamos fazê-lo. Vamos reforçar isso, porque nossos irmãos necessitam muito. E para a gente pensar um pouco sobre os flagelos que nos atingem, eu separei um pedacinho, uma das questões do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouco sobre isso. A questão 741: é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Não dá para alguém afirmar que você cometeu um erro na experiência passada e agora você está pagando por este erro. Não nos cabe isso. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Mas somos capazes de auxiliar nossos irmãos com orações e muita corrente positiva, uma ideia permanente de apoio, de amor para esses irmãos. E aqueles que puderem fazê-lo materialmente, que o façam. Mas vamos iniciar, além dessa abertura, com uma prece inicial que o Pedro vai fazer para a gente. Por favor, Pedro. Segura esse aqui. Ou então pode prender na lapela. Segura aqui. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, com tudo que temos, com todos os nossos privilégios, e que possamos ter uma noite abençoada, que possamos todos nos beneficiar, encarnados e desencarnados, que possamos nos beneficiar desse momento, desse aprendizado, e que possamos levar esse aprendizado a todos que precisam, direta ou indiretamente. Que assim seja. Muito obrigado. E seguindo nossa noite, nossa reunião pública, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser feita pelo Glauco. Cuidado que esse livro está manchando. Desencarnando. Nós estamos no capítulo 9, em que o título principal é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Subtítulo: Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos,
porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Interessante, explicou como a espiritualidade age. A gente estava ouvindo a última música tocada, nada faltará. Esse era o refrão. A gente está lembrando dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E aí vem uma leitura que vem falar no mesmo sentido. E agora a gente segue com a nossa palestra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Eurico e a Aninha pela disponibilidade de vocês em nos ajudar, já está há tanto tempo com a nossa casa, O Eurico estava lembrando que no passado, já fez muitas palestras no passado aqui, antes da minha época de chegar na casa. Bem antes. Não vamos contar a idade, não, que isso aí já é outra discussão. Mas o Eurico nos respondeu prontamente, para nos ajudar na palestra de hoje. E o tema escolhido, já estava previsto, é o porvir e o nada. O Eurico é originário do Centro Espírita Amor e Caridade, mas atualmente atua como Federação Espírita de Goiás, atuando com palestras nas várias casas espíritas que tem. Não só Goiânia, Todo lado. Fique à vontade. Para onde eu vou? Largar? Vou para ali? Você que sabe, se você quiser, aí a gente leva o microfone. Se você mandar. Então, fique à vontade. Que é melhor aí para você. Você colocar isso na lapela. Ops. Aí está. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes dessa aproximação, colher do nosso Mestre amado as suas vibrações que tanto nos auxiliam, nos curam, nos dão condições para as nossas caminhadas existenciais. E a gente sempre busca lembrar da pequena capacidade que a gente tem, assim a gente pede a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos dessa noite e os amigos do plano espiritual, que eles possam fazer o uso da nossa palavra, nos intuindo a entendimentos mais profundos e superiores. Quando o nosso irmão estava a nos agradecer agora na abertura, quem tem que agradecer somos nós. É raro o dia que a gente não tem uma palestra durante o ano todo, vamos dizer assim. É muito raro, porque a agenda é muito cheia, a gente viaja muito e também tem as casas espíritas em Goiânia. Na Grande Goiânia são mais de 400 casas espíritas. E a gente está tendo essa oportunidade de trabalho. Algumas vezes, quando as pessoas nos ligam e ligam, nós estamos te ligando, falando sempre com a Aninha, porque ela é que me comanda, nós estamos precisando de um socorro.
E quando a Aninha me fala, ao centro assim, está te pedindo um socorro. E eu rio, eu sorrio, porque na verdade quem está sendo socorrido sou eu, não é? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não estaria em nenhum local, mesmo na nossa residência, numa condição melhor do que estamos aqui agora. Portanto, quem tem que agradecer somos nós. O tema da noite, aí eu perguntei para a Aninha qual é o tema, já vê com ele lá que a gente, se não tivermos preparados, a gente busca preparação, contando com os amigos do plano espiritual. O tema é do capítulo 1º do livro O Céu e Inferno. O Céu e Inferno é a 4ª obra que Allan Kardec e sua equipe nos trouxe, né? E ele foi editado em 1865, 8 anos depois do Livro dos Espíritos. E nessa obra, que é também conhecida como A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1º, o porvir e o nada, o que virá e o nada, né? Essa obra, ela é uma análise comparativa das doutrinas acerca das passagens do plano material para o plano espiritual, que a gente chama, no comum, as pessoas chamam de morte, né? É apenas uma passagem do plano material para o plano espiritual. E a obra nos faz várias análises comparativas de como a humanidade tem entendimento ou divulga nas suas doutrinas este momento e o acontecimento no futuro. No livro do Céu e Inferno, na abertura do livro, Allan Kardec trouxe uma citação de Ezequiel, que eu até anotei aqui. Quando Ezequiel, há 6 séculos antes de Cristo, né, aquele profeta, ele presenciou uma comunicação que diz ele divina, e é divina, quando ele disse: por mim mesmo juro, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio. Era Deus falando que não queria a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Quando ele coloca isso, Allan Kardec coloca isso na abertura do livro, ele estava nos lembrando que o que Deus não quer não é a morte do indivíduo. O Deus está propondo é a morte do equívoco, do erro, do caminhar na direção da violência, da agressão, da maldade. Então, ele não quer que o ímpio morra. Ele quer que morra as atitudes daquele que se colocou como ímpio. Então, com essa base, Allan Kardec pega para fazer as reflexões sobre como as doutrinas observam a questão da vida após a morte do corpo físico. E ele inicia fazendo referências e várias observações riquíssimas sobre o niilismo. O que é o niilismo? O niilismo, a origem da palavra é nil, que é uma palavra latina, vem nos dizer nada. Ismo, religião ou cultura. Então é a cultura do nada. O que muitas pessoas que seguem esses princípios do niilismo acreditam que depois da existência física vem a falência do corpo e aí o indivíduo se transforma em nada. Por isso, a cultura do nada. É tão interessante que é a base do materialismo. As pessoas que vivem apenas nos aspectos do envolvimento com a matéria e que, quando encerra por uma enfermidade ou um acidente, a paralisação dos órgãos daquele corpo,
ele se transforma em nada. É um princípio que ainda tem muitos que o seguem e que percebem, mas ele fala, Allan Kardec, na obra, que é uma doutrina insensata e antissocial. Por que ela é insensata e antissocial? Insensata porque não é desprovida de lógica. E veja bem, essa obra foi em 1865, né? Depois que avanço da tecnologia, da intelectualidade, dos conhecimentos científicos, a vivência, o avanço da filosofia em nós, humanidade, nos mostra que perde o sentido essa questão de morreu, acabou tudo, certo? E a gente, particularmente, pensa assim, não tem sentido, né? Quer dizer que de uma hora para outra eu viro nada. E esse esforço que teve, né, não só da minha pessoa, mas de todos aqueles que vieram me amparar, desde a mãe, o pai, as pessoas, a sociedade como um todo, né, a nação que me abrigou, né, esse esforço todinho para que eu pudesse adquirir valores, conhecimentos, desenvolvimento, ter comportamentos sociais, vira nada. E é tão insensato esse princípio do niilismo que a própria palavra já nos fala da insensatez. Vejamos, o nada existe, gente? Conceitualmente, sim. Ele é o nada, ele não existe. Mas se ele é nada, ele não existe. Conceitual. Então, veja bem, quando você faz uma análise a respeito das questões existenciais, se ele é nada, ele não vai existir. Porque se ele existir, ele deixa de ser o nada. Então, não há esse vácuo na obra divina. Portanto, há de se observar da insensatez desses princípios. Porém, é a base do materialismo. É a base daquele que rejeita a crença em Deus, que rejeita a crença na vida futura, que rejeita os valores da sociedade. Por quê? Porque a partir de um determinado momento, ele, já que nada vai acontecer, ele não tem a preocupação de desenvolver a intelectualidade, de fazer um trabalho pela sociedade, de preocupar com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, nossos semelhantes, certo? De buscar fazer uma campanha de doações, como eu vi aqui na casa, saindo materiais para ser remetidos para lá. Ele não preocupa com isso. Por quê? Porque vai virar nada, certo? Ele não tem a preocupação. E nós vamos ver numa obra de Dostoiévski, que os irmãos Karamazov, nessa obra, um dos irmãos, o Ivan, ele fez uma citação que ficou muito marcada, porque é uma obra que trata a respeito do niilismo também, que foi o seguinte, quando ele disse: se Deus não existe, não há o que não impedir, ou não há mais impedimento, não há interesse em evoluir. E aí nós vamos encontrar que o niilismo é o que alimenta os governos autocratas, os ditadores, os imperadores, que não preocupavam com a sociedade e preocupavam apenas com o bem-estar, entre aspas, físico, a riqueza, a opulência e a indiferença aos demais. Porque tanto faz para ele ser fraterno, caridoso, amável, respeitar os direitos dos semelhantes, seja que nível que ele se encontra, tanto faz para ele não ser, porque ele vai virar nada. Ele não tem que responder por nada que ele fez durante a existência.
Daí, Allan Kardec faz uma tratativa muito rica nesse capítulo para mostrar a insensatez dos princípios que regem o materialismo. Bom, logo depois ele faz a seguinte reflexão a respeito, porque existem 3 teorias básicas que são utilizadas pela humanidade. O niilismo, que é a teoria do nada, certo? O panteísmo, que é o retorno a uma massa total, ou a composição do universo, que é um outro segmento que ele faz análise nessa obra. E no panteísmo, a gente vai lembrar que o conceito é que quando a gente tem a falência do nosso corpo, o nosso ser volta para um todo universal. Portanto, não existe o individualismo. Meu corpo vai falecer e eu, espírito ou alma, vou compor novamente esse todo do universo do qual um dia eu vim para cá. E a consciência que é dada pelo panteísmo é de que a divindade ela é formada por todos os componentes, por todos os seres, por todos os elementos materiais e pelo Espírito Divino que Deus, né? Então, o Deus, a divindade, para o panteísmo, ele é composto de toda essa massa do universo. Aí vem as seguintes análises que ele promove. Veja bem, se você, ao ter a falência física, o encerramento entre aspas, da vida material no caso, você retorna para essa massa universal, você não tem individualismo. Então ele mostra que tanto faz com o niilismo quanto com o panteísmo, você deixa de existir. Portanto, se você deixa de existir, é uma porta aberta para você ter as irresponsabilidades da vida também. Então eu posso praticar a maldade, né, a iniquidade, a intolerância, a perseguição, a violência. Eu pratico todos esses atos insensatos e quando eu morrer, eu volto para essa massa e todas aquelas mazelas e fragilidades da minha moral vão para dentro desse corpo chamado corpo divino. E eu ficaria isento, então, de qualquer responsabilidade por tudo que eu fiz. Durante muito tempo, certo? A humanidade se viu conduzida por esses tipos de conceitos, de teorias que pautaram as ações. Ainda o niilismo se apresenta muito entre nós, humanidade, certo? Nas artes, nas ações políticas governamentais, políticas partidárias, aonde as atitudes são tomadas sem ter preocupação com os resultados daquelas atitudes. Portanto, Allan Kardec faz essas observações para mostrar a incoerência dos estudos do passado. Aí vem as religiões, que a gente precisa observar e lembrar sempre disso, que valoriza o ser espiritual, né? Valoriza a existência do ser espiritual. Lembrando que, por muitos e muitos anos, longos séculos, vários séculos, religiões de então, que dominavam o nosso planeta, seguiam o princípio da existência do ser espiritual e a continuidade da existência daquele ser depois da morte do corpo. E ele continuava na individualidade. Porém, na grande maioria das religiões da época,
não havia continuidade do progresso. Portanto, não se estudava a reencarnação, os princípios da evolução, a continuidade do estudo, das experiências, ou seja, não continuava no processo do crescimento. Não continuando no processo de crescimento, cai naquilo que Ezequiel falou, que Deus não quer a morte do ímpio, do errado. Ele apenas quer que se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Deixar o mau caminho é a substituição de conceitos, é conseguir uma educação mais aprimorada, onde eu mudo o meu padrão de pensamento e da forma de agir. Aí eu passo para o caminho correto. Essas primeiras religiões que trataram, elas não davam o entendimento da continuidade. Então a pessoa morria, o espírito ou ia para o purgatório, ou ia para o inferno, e ali se paralisava. Ou ia para o céu, ficar lá sem ter o que fazer, porque já tinha chegado num ponto, etc. A gente não critica, a gente compreende, porque isso faz parte do processo do crescimento. Porém, a humanidade já havia sendo beneficiada com inúmeros professores, filósofos riquíssimos de conhecimento, trazendo para a humanidade conhecimentos muito aprofundados. Exemplo, Jainismo, uma doutrina lá da Índia, que ainda tem até hoje, em vários locais do planeta. E nessa doutrina, inclusive, um dos que era seguidores dela era o nada mais nada menos que Mahatma Gandhi, certo? Jainismo é uma doutrina há mais de 1000 anos já existia e que tratava da vida após a morte, do mundo espiritual, da reencarnação, ou seja, princípios da nossa doutrina espírita. Anaxágoras de Clasômena, 600 anos antes de Cristo, já trazia, e ele foi o pai da filosofia socrática antiga, né? Ele foi o fundador da escola de Atenas. Sócrates, que muitos pensam que foi ele o pai da filosofia da época. Não. Um dia, Sócrates estava lá sentado, menino, no banquinho de escola, escutando a Anaxágoras de Clasômena. Esse ser espiritual muito evoluído já trazia a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos, já naquela época. Ele chamava de Nous, Deus. Ele considerava a inteligência suprema. E dizia ele que a origem das homeomérias eram de Deus. E o que era homeomérias? Certo? As coisas. Por isso, causa primeira de todas as coisas. Foi a partir do conhecimento dele que Demócrito faz a teoria dos átomos, das homeomérias, né? Então, nós vamos verificar que a bondade divina está presente em todos nós há muitos e muitos séculos. Porém, havia uma dificuldade para que pudéssemos ter as reflexões mais aprofundadas e a doutrina espírita que veio nos trazer. Por quê? A vida após a morte, ela vem, a vida após a morte, do corpo físico, porque não existe morte, é apenas uma transformação. Essa vida, ela permite a continuidade do nosso crescimento espiritual, moral, dentro dos planos divinos. Portanto, nós todos que estamos muitas das vezes no caminho do erro, da ignorância, da maldade, da iniquidade, nós temos a oportunidade eterna de modificação, de transformação. Porém, existe a lei de causa e efeito, que é originária de uma lei de Newton, né? A terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Pronto. Então, tudo que eu pratico, eu vou responder. Daí o princípio correto que a doutrina espírita nos traz, que é o individualismo com responsabilidade.
vem a lei de causa e efeito. Tudo que eu pratico, eu vou responder por essa prática. Tudo que eu construo de bem, eu vou colher os frutos. Daí essa obra nos traz um capítulo muito rico, que são o quê? As bênçãos daquilo que eu produzi de bem, mas também as responsabilidades para que eu possa cumpri-las, ou em resgate, ou de crescimento, ou de substituição. Aonde eu fui um agente do desamor, eu posso no futuro ser um agente de amor, sem ter que pagar pelos desamores que fiz no passado, porque eu pagarei com a outra moeda, a moeda da vida que Deus nos propõe. Por isso, esse capítulo é riquíssimo. Deem uma estudada, gente. Avance, porque a gente fez apenas uma síntese. É o capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Céu e Inferno tem duas partes. Uma parte ele trata da doutrina. A outra parte são os exemplos. Aí tem os exemplos daqueles que pensavam como o nihilista, que não quer saber de nada. E tem muitos por aí, viu, gente? Ainda tem, infelizmente, né? Muitos governantes no mundo que ainda conservam isso, pensam apenas no bem-estar físico dele e do seu grupo, e os demais que passam pelo sofrimento não recebem as suas atenções. Então isso tudo faz parte desse processo da existência humana. Não há o que condenar, há o que observar, para a gente ver aonde está a verdade. E a verdade tem a lógica. Por isso, o panteísmo, o materialismo, o individualismo, a continuidade da existência, sem essa parte da continuidade que a reencarnação permite, ficam a desejar. A doutrina espírita traz para nós as revelações preciosas do processo da reencarnação, que é a oportunidade da gente resgatar os equívocos, da gente fazer as tarefinhas que nós deixamos de fazer, as tarefinhas de casa que nós deixamos de fazer na reencarnação anterior, da gente poder resgatar o ambiente social. Por isso, a doutrina espírita, ela é rica, mas muito rica em valores da sociedade, quando nos é lembrado que somos todos espíritos vinculados uns aos outros. Por isso, deve haver a fraternidade entre nós, para que todos nós possamos crescer. E a gente fecha lembrando de uma coisa do Evangelho. Quando a gente estuda todas as passagens de Jesus, nós vamos verificar que Jesus utilizava o verbo das suas ações e dos seus exemplos, das suas histórias, o verbo no modo imperativo. Ele nunca falou para o presente, ele sempre falava para o futuro. Por que ele falava sempre para o futuro? Porque existe a vida futura, a continuidade. Bem-aventurados, o que é a tradução? Serão felizes, certo? Sede perfeitos é futuro. Como perfeito é vosso Pai. Então ele dá o exemplo e pede que a gente busque ser, e buscar ser é futuro. Jesus sempre nos falou com o verbo no imperativo. E o verbo no imperativo, ele traduz uma situação, que é um diálogo entre alguém com alguém, quando diz, se você assim fizer, você terá, é futuro, essas bondades. Por isso, os gozos e os sofrimentos, certo? Da vida futura, dessa vida que a gente tem, que é a vida única nossa, né? Mas na etapa do futuro, nós vamos encontrar
com muita riqueza as orientações da doutrina espírita, porque Jesus assim o fez. E aí ele nos disse: amai-vos, futuro, uns aos outros, como eu vos amei. Aí é presente. Por quê? Porque ele esteve aqui, praticou o bem, nos deu exemplo e deixou para nós, daqui adiante, faça como eu fiz, siga meus passos e me encontrará um dia lá no plano espiritual superior. Porque ele disse que ele iria partir naquele dia que ele fez aquele jantar de despedida. Ele disse para os discípulos que ele iria partir logo, que a ignorância humana ia lhe tirar a condição da vida material, mas que ele ia para um lugar. E aí ele nos lembra que na casa do Pai existem muitas moradas e que ele ia para uma delas e iria ficar lá aguardando a chegada dos discípulos. Mas ele não estava falando para os discípulos tão somente, estava falando para nós, humanidade, que ele ia para um lugar. Que lugar é esse? Aí Filipe pergunta para Jesus, incomodado, né? Porque todos ficaram muito incomodados, e Jesus disse: não turbe o vosso coração, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria falado para vocês. Mas eu vou para uma delas, e lá ficarei, esperando que vocês cheguem. Aí Filipe vira para Jesus e fala: mas Senhor, o Senhor falou que o Senhor está indo para um lugar e quer para a gente ir, mas o Senhor não deu o endereço. É lógico, né? Aí ele deu o endereço. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga meus passos e lá nós encontraremos. Ele está esperando lá que a gente chegue lá. Portanto, cabe a nós dar os passos no caminho de Jesus. Muita paz, muita luz para todos. Muito obrigado. Obrigado. Agradece a Jesus. Agradeço a ele por ter inspirado, né? Um bom trabalho. Muito bem, meus irmãos. Gratos pela palestra, pelo momento, né, de aprendizado que tivemos. Passaremos à segunda etapa da nossa reunião pública, o momento do passe. Lorenza, você pode coordenar para nós? André, nós vamos fazer um formato diferente. Fica você que manda. Tá, aí vai ser individual. A Camila que vai. Você quer fazer um pouco diferente hoje? Está bom. Vamos elevar o nosso pensamento, buscando Jesus, para que possamos fazer um diálogo sincero, entregando a Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas, aproveitando essa presença sublime que a espiritualidade nos confere. Vamos pedir o refazimento, pois sabemos, Senhor, que somos pequenos, ainda vacilamos na nossa fé, ainda duvidamos da Tua presença em nossas vidas. Mas, Senhor, perdoa. Esteja comigo. Refaça a minha esperança.
fortaleça a minha luz. Permita que eu possa olhar ao redor e sentir a Tua presença todos os dias, a todo momento. Permita, Senhor, que mesmo sendo ainda pequeno, que ainda com todas as dificuldades, eu ainda possa ser luz por onde eu for. Ensina-me, Senhor, a Te buscar, mesmo nos momentos de maior aflição. Deixe, Senhor, que a luz que emana de Ti não só me refaça, não só me fortaleça, mas que seja reproduzida àqueles que eu encontro, àqueles que precisam mais do que eu. Obrigado, Senhor, por permanecer ao meu lado, por caminhar comigo, por trazer o Teu exemplo humano, fraterno, amoroso. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da existência. Obrigada, Senhor, por cuidar amorosamente de tudo que sou e tudo que serei. Esteja conosco agora e sempre, e que assim seja. Ainda em sintonia, este momento maravilhoso, né? Momento de paz, de relaxamento e do toque divino que nos vem dos nossos irmãos benfeitores. Nós vamos encerrar com uma prece, nossa atividade da noite. Por favor, Esdras. Antes dessa prece, tem uma canção que eu gosto sempre de encerrar, todos os dias, que fala do final do dia. Ela canta assim: finda-se este dia que o meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Mestre Jesus, como nessa canção, venha nos acompanhar para os nossos lares, para as nossas casas, para a continuidade das nossas vidas. Venha estar conosco, Mestre, cada dia, cada momento. Mestre Jesus, como o Senhor também nos ensinou, que nos oremos um pelos outros e que de alguma forma, através do amor, nós nos lembremos, nos apoiemos nesse mar de sofrimento que é esse planeta, Mestre, que ainda está nessa fase dessa evolução de provas e expiações. Mestre, esteja com o povo,
os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Venha estar com eles, venha dar conforto a cada um deles, Mestre. Seja com eles nesse momento de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas acima de tudo, Senhor, sabemos que o Senhor é soberano e as tuas obras, elas não estão aí à toa. E o Senhor permitiu, mas também vai dar o escape, vai dar o conforto que eles vão receber de Ti. Mestre, agradecemos esse fim de dia, nesta casa de oração, e vem estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Muito obrigado a todos, aos trabalhadores que estiveram trabalhando hoje, muito bom. Esperamos que todos tenham a oportunidade de voltar bem para suas casas, né? E semana que vem, na quarta-feira, estaremos juntos. Um grande abraço, obrigado.